Olá, está começando mais um Teodora Cast, o podcast sobre negócios e lideranças inspiradoras no mundo empresarial. Eu sou Delma Teodora, consultora empresarial há cerca de 20 anos no mercado. Hoje a minha convidada é Adriana Aguilar, psicóloga, terapeuta, escritora, conferencista e criadora do Programa de Desenvolvimento de Posturas Sistêmicas, DPS. Vamos discutir sobre desenvolvimento profissional, liderança e a relação que temos com o sucesso no trabalho. Antes, quero pedir a você que nos acompanha, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer histórias que inspiram. Adriana, seja muito bem-vinda e peço que você também se apresente para quem ainda não te conhece. Então, Delma, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, de dizer da minha alegria de estar aqui com você, E né? minha também. Uma história antiga, um amor antigo. Para mim é um grande prazer, uma grande honra ter sido convidado para esse bate-papo, né? Minha também, viu? Obrigada. Então vamos lá. Eu sou Adriana, né? Adriana Aguilar Mendes Lodi. Eu gosto sempre de começar falando de onde eu vim, até porque esse cuidado, né, essa atenção tem a ver com as nossas crenças sistêmicas, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, à frente. Mas então eu sou Adriana, nasci na cidade de Itaúna, sou filha do senhor Zósimo e da dona Nelma já falecida, porém viva dentro de mim. Sou mãe de 5 filhos, sendo que 3 são viventes, né, 2 estão no outro plano, passaram por aqui rapidamente, e de 2 casamentos, né? Sou casada com o Marcos, psicóloga de formação, me formei na UFMG em 1988, 200 anos já, né? Segui a carreira de psicologia clínica dentro do campo da terapia sistêmica, que é uma abordagem que também vou explicar mais posteriormente, né? Mas que é importante que se saiba porque é exatamente o que me dá identidade, né? O fato de que eu trabalho com relações, né? Sobretudo com relações com ambientes relacionais mais amplos, né? De natureza complexa, como a família, as organizações, né? E isso então que eu venho fazendo há 30 e poucos anos, né? Psicóloga de consultório e depois posteriormente eu conheci as constelações familiares, que é um campo que conversa diretamente com a psicologia sistêmica, né? É um campo independente, que tem suas regras, seu funcionamento próprio, mas dentro de mim, dentro da minha consciência técnica, né? Do meu mindset para o trabalho, esses 2 campos são absolutamente intercomunicantes, né? A psicologia sistêmica, a terapia sistêmica e a constelação familiar. Bom, na última década, há cerca de 6, 7 anos, eu desenvolvi um projeto próprio, que se chama DPS, Desenvolvimento de Posturas Sistêmicas, que você já me deu a honra de conhecer. O melhor curso que eu fiz. Então, uma das pioneiras, que é um projeto de autoconhecimento, né? E que a gente vem aprimorando, né, progressivamente. E só 7 anos? Só 7 anos. Olha. E depois disso a gente já passou por algumas etapas, enfrentando pandemia, Sim. né? Agora a gente está desenvolvendo um projeto online em dimensões diferentes. Tem o DPS extenso, como você fez, agora a gente está com uma proposta de uma amostra, né? Mais reduzido. Mais reduzido. Então é isso, né? Assim, é isso que me traz motivação, né? Para amanhecer todos os dias. Trabalho muito, é da minha natureza, né? E me sinto muito feliz e com um propósito que, de fato. E hoje a gente vai me se inspirar com esse conhecimento todo aí, né? Hoje nós vamos fazer boas trocas, porque você, para mim, também é uma grande referência, né? Obrigada. Nesse campo de estar levando para as pessoas também uma perspectiva de, sobretudo, eu acho que eu vejo você, Delma, como uma condutora de talentos, né? Eu acho que você tem esse carisma de acessar as pessoas em seus potenciais, né? As organizações em seu
né, potencial básico e fazer com que isso brilhe, com que isso apareça, né? Eu acho Que que a bom, coisa né, do brilho você é muito dizer. da sua identidade. Aliás, hoje nós viemos cheio de brilho, Cheia de brilho, né? né? Tem um sentido Tem um esse brilho sentido, a aqui, gente vai né? contando, né? Aham. Vou começar perguntando o que que Hum, é uma postura sistêmica e qual a relação dessa postura com a vida financeira das pessoas? ótimo. O termo sistêmico, o adjetivo sistêmico, vem sido largamente utilizado, né? Uhum. É, quando a gente fala do desenvolvimento de práticas em diversos contextos, né? E a gente vai ouvir definições diversas a respeito desse tema. É meio que um tema da moda, né? Uhum. Eu acho que a gente vai encontrar muitas considerações. A sistêmica, como eu utilizo o termo sistêmica, né? Como eu aplico na minha prática, tem a ver com alguns pontos, alguns preceitos básicos. Primeiro, né? Nós consideramos que uma abordagem sistêmica é conduzida necessariamente por um olhar que amplia a percepção, né? Saindo do simples, do local, para o complexo. Então, para a gente falar que a gente está fazendo uma prática sistêmica, realizando uma prática sistêmica, a gente está ampliando, tem que ampliar o nosso olhar, tem que ampliar a perspectiva. A gente costuma falar que não dá para andar em trechos muito curtos, não, tá? Por exemplo, se você for dentro de uma organização, fazer um diagnóstico em relação a uma queixa que, né, te é trazida. Se você falar assim, olha, parece que a empresa está com problema de caixa, né? Uhum. Então, a maneira como você vai olhar isso sistemicamente envolve necessariamente caminhar um pouco mais nessa análise, né? Ver como que está o clima relacional, né? Quem são os fundadores da empresa, qual que é a filosofia, né? Como que esses fundadores vêm tratando a pessoa física de cada um deles, né? Por Uhum. trás de um CNPJ forte. Tem algumas pessoas físicas provavelmente fortalecidas, A cultura que a está ali naquela cultura, empresa, né? e o que que essas pessoas, né, os condutores, a inteligência da empresa traz nos princípios básicos, né, de honra, de história. E quando a gente está falando de família, por exemplo, se nos é trazido uma queixa em relação ao comportamento de uma criança que, por exemplo, está indo mal na escola, né? Como que está correlacionado a relação com os pais, a relação com os avós? Se a gente está falando de um trabalho sistêmico, você tem que estar sempre olhando para as realidades de uma forma ampliada. Não A é gente olhar não, só para a situação, né? não, as situações, da forma como elas nos são apresentadas, normalmente elas nos trazem pistas, sintomas. Uhum. Tanto que quando uma pessoa chega nos trazendo uma queixa, por exemplo, vamos pegar no âmbito clínico, né? Então chega uma pessoa no consultório e me traz uma queixa, estou sofrendo por causa de tal coisa, né? Normalmente esse relato da pessoa é apenas a ponta do iceberg, né? Quando Uhum. você começa a ir mais fundo e andar em trechos mais longos, né? Você está fazendo uma investigação sistêmica. Entendi. Um outro aspecto associado à maneira como a gente aplica esse tema, que está também ligado ao que eu acabei de falar, é buscar sempre um olhar transgeracional para os fenômenos, né? Então, qualquer coisa que estiver me acontecendo agora e que chamar a minha atenção, né, deverá me conduzir à busca de entendimento de como que isso aconteceu em outras gerações, em pelo menos três, tá? Isso coincide muito com os ensinamentos das constelações familiares, né? Cujo Uhum. mentor mais conhecido é o Bert Hellinger, né? Não a gente fala assim, o Bert Hellinger criou as constelações familiares. Na verdade, ele foi um grande mentor, organizou esse conhecimento, né? Popularizou, né? Nos ensinou muito a respeito de princípios básicos, né? Ele nos traz uma filosofia que é sistêmica, né? Porque aborda todos esses aspectos mais amplos, né? Uhum. Ele nos fala também daquilo que ele chamou de leis básicas das relações. E que quando a gente entende isso um pouco melhor, né, isso faz muito sentido, porque são leis naturais e que, de fato, organizam as relações em qualquer contexto em que a gente estiver, né? Então, o conjunto de entendimentos, né, nessa linha de ampliação de consciência, de uma percepção da realidade dentro de uma perspectiva mais ampla,
é o que a gente considera ser uma abordagem, um olhar sistêmico. Então, o desenvolvimento de posturas sistêmicas significa gerar recursos de ampliação de consciência que nos leve a perceber essas perspectivas, né? E eu gosto de ressaltar muito a palavra postura, porque o que a gente quer dizer quando a gente chama a atenção das pessoas, né? Para dizer algo do tipo assim, olha, é mais do que o que você está pensando a respeito. É sobretudo o que você sente a respeito do que você está vendo, a respeito do tema que está em foco, né? A postura, então, faz uma referência ao sentimento, ao que está acontecendo dentro de mim em relação a qualquer coisa que eu me proponho fazer, né? Portanto, quando a gente diz que uma pessoa tem uma postura sistêmica, significa que ela se empenha e se compromete em viver, né? Essa perspectiva de consciência, né? Já Ela entendeu, vai, né? e é um entendimento que vai além do cognitivo, da compreensão mental e que acessa de fato o visceral, né? Então a postura é aquilo que eu vivo. E a gente costuma dizer que o mundo, né, é ultra sensível às suas posturas, né? O seu pensamento, a maneira como você pensa, né, não vai ser necessariamente percebida pelo mundo se isso não atravessar algumas barreiras, né, de tal forma a representar, né, verdadeiramente a sua postura, é o que está aí dentro, a sua atitude interna, né? O mundo é Não super adianta sensível. mentir pra Não gente tem, mesmo, né? A né? gente, exatamente, as nossas posturas revelam as nossas verdades, né? Que vai muito além, né, de uma mera palavra. Acontece às vezes da gente dizer, né, parecer uma coisa, mas no fundo não é aquilo, né? Então a Não é? postura É. não é a que está aparecendo para o outro. E, na verdade, Delma, a gente fala que o caminho do sucesso, né, e também do insucesso tem tudo a ver com essas Uhum. posturas, né? É como se o sucesso fosse uma resposta natural a uma devida postura, ou um conjunto de posturas que, de fato, te preparam para encontrar, né? Tamanha dádiva, né? Porque o sucesso é Sim. uma dádiva, né? E o que isso impacta na vida financeira das Ah, pessoas? essa pergunta é maravilhosa. É uma das que É eu para mais hoje, gosto, né? né? Pelo seguinte, quando a gente fala do desenvolvimento de posturas sistêmicas, nós estamos falando, então, daquilo que a gente poderia chamar do desenvolvimento de um novo mindset, né? Que é um termo muito utilizado nos meios corporativos e tudo mais, né? Uhum. Então, quando eu falo assim, olha, para eu falar que, de fato, eu pratico uma nova consciência, esse termo consciência, a forma como a gente quer, como a gente Uhum. deseja, tem que dizer algo muito maior, como a gente acabou de falar, do mero pensamento, do mero conceito que você tem em relação ao assunto, né? E, segundo esses princípios sistêmicos, segundo a teoria, né, que a filosofia que o Bert Helling nos traz, é um projeto de vida que seja digno, né, de você, de fato, falar assim, bom, essa pessoa compreendeu o que ela veio fazer aqui, né? Uhum. Eu gostei muito do que eu ouvi outro dia da filósofa Lúcia Helena Helena Galvão, Galvão, né? Você adoro deve também. conhecer, eu adoro ela, né? E ela é uma filósofa e está tentando trazer, né? Está buscando trazer esses conhecimentos filosóficos para aplicação prática da vida, né? Sim. E ela falou uma coisa que eu adorei. Ela falou assim: olha, cada um de nós temos uma palavra que só nós podemos proferir para o mundo, né? Tem algo que é único e que o mundo espera de você. E isso, né, que você pode chamar isso, né, de um talento que é único, de uma impressão digital, né, da sua Hum. identidade. A nossa voz é única, o timbre da nossa voz é único, o nosso rosto é único, né? E é isso que o Bert Hellinger tenta nos ensinar, né? Ele fala assim, olha para as histórias dos seus antepassados, compreende o que aconteceu lá atrás, pratique a primeira lei natural do amor, que é fazer um processo de inclusão, de honras, dar Uhum. pertencimento.
Porque você precisa de ir para frente. A questão é essa, né? Uhum. Todo esse movimento de honras, de entendimento sistêmico, de busca de compreensão transgeracional, né? Não nos convoca a ir lá atrás e ficar por lá. Evoluir é um dever. E eu preciso de juntar todos esses recursos e me apresentar para o mundo, como diz a Lucelena Galvão, com aquilo que o mundo espera de mim, que eu prometi, né, entregar, até como forma de gratidão pela oportunidade de estar aqui. Pela vida, não é? né? Pela vida, né? A evolução é um processo natural com o qual nós devemos nos comprometer. E aí que entra a riqueza, né? Porque quando eu saio da sombra da casa materna, eu adoro essa ideia, né? De que nós precisamos de conhecer, sim, essa sombra, nós precisamos de conhecer, sim, os princípios de segurança das relações primordiais, né? Do amor primordial, familiar, mas que nós estamos destinados, né, a chegar até a porta da casa, né, para a rua, e ganharmos um lugar lá fora, um lugar ao sol. Ir para o mundo, né? O dinheiro tem tudo a ver com isso, né? A prosperidade financeira, né, está diretamente relacionado à minha entrega para o mundo, não é? Então, a gente entende que a prosperidade financeira, o sucesso financeiro, passa a ser uma espécie de consequência natural desse movimento evolutivo. É como se fosse óbvio, né? Uma vez que o dinheiro é o recurso, né? O Bert Hellinger fala lindamente, ele fala algo no sentido assim, mais ou menos assim, né? Que primeiro vem a vida, depois vem o sustento. E o né? dinheiro é o sustento. O dinheiro é a base do sustento, não é isso? Sim. Então, prosperidade financeira tem tudo a ver com o projeto existencial de evolução, sobretudo quando a gente compreende com mais grandeza o que significa o dinheiro, né? Porque aí é um outro capítulo, né? Assim, é outra pergunta. Entender o que é isso, né? Quando a gente fala de prosperidade financeira, né? Do dinheiro em si, né? O que é isso dentro desse plano existencial de evolução e dentro desse comprometimento que a minha condição, né, sistêmica de ser, né? E quando eu falo condição sistêmica, significa que eu perpassei todos esses aspectos, né? Que compreendi de onde eu vim, né? Compreendi quais são as minhas relações com a minha história e me comprometo, como diz o Bert Hellinger, tu és os sonhos dos teus antepassados. Quando eu me comprometo com isso, ser o sonho dos meus antepassados é dizer sim para a evolução. É aceitar sair, né, da minha casa de origem, falar estou no mundo, né, e me comprometo a servir, né? E isso é a base da riqueza, aí está a base da riqueza, né? Vamos chamar isso de postura adulta, de postura engajada, né? Eu acho que aí começa a construção da riqueza, né? Da riqueza consistente, né? Você comentou assim de sair da casa, né? A questão da repetição, né? Quando a gente não sai da casa, continua as repetições dos problemas. E esse sair da casa tem muitos sentidos, né, Delma? Quando você lembra, né, desse aspecto importante, que é o das repetições de padrões que a gente vai chamar de disfuncionais, né? Então, o que isso tem a ver com não sair da casa, né? E o que vamos dizer assim, o que significa sair da casa em grande estilo, né? É exatamente compreender, né, as dores que vieram lá de trás e também os louvores, para que eu possa falar assim, agora eu organizo a minha mala, né? E após ter compreendido, né, um monte de mazelas que a minha dimensão sistêmica me traz, agora eu posso me comprometer com o novo, né? Porque fala-se, há pouco tempo eu participei de um workshop com um terapeuta alemão, Sebastian, que eu acho que você conhece, né? E o Sebastian, ele tem uma formação ampla, né, nas práticas de desenvolvimento humano, entre elas as constelações, né? E ele fala algo lindo, que a gente diz sempre, mas ele falou de um jeito que eu gostei muito. Ele falou assim, nós precisamos de começar de onde nossos pais pararam.
né? Uhum. Então, quando eu falo, eu começo, né? Meus pais conseguiram chegar até aqui, eu estou pousada sobre os ombros deles, nós todos estamos pousados sobre os ombros da geração anterior. Uhum. E em função disso eu vejo mais longe. Imagina essa coisa, né? O filho pousado sobre os ombros dos pais, ele tem uma visão de perspectiva muito mais ampla, né? Sim. E aí, se ele compreendeu e praticou as leis naturais, né, do amor, ele não precisa de repetir as mazelas lá de trás. Por que é tão importante as pessoas aprenderem a lidar com o dinheiro? Pois é, Delma, acho que nós chegamos agora num assunto que, além de ser o nosso foco aqui dessa conversa, né, Sim. é um assunto que gera muito interesse e muito respeito, né? A começar do respeito que eu sinto por você, pela sua história, né, nesse âmbito. Acho que Uhum. você tem desenvolvido cada vez mais expertise e tem se colocado cada vez mais a serviço, né, de ajudar as pessoas a compreender os meandros do dinheiro, né? Sim, aprendi, Então, para sofri mim, e conseguindo isso aplicar, é né? muito bacana, porque é isso exatamente que confere a tal da postura, né? Uma Uhum. determinada situação que nos atravessa, né, Hum. naturalmente vai desenvolver algo que, né, Muda. vai muito além do que as meras palavras, a mera compreensão intelectual sobre a coisa Uhum. pode produzir, né? É uma compreensão vivencial. Então, vamos falar um pouquinho sobre o dinheiro, assim, deixa eu Uhum. ampliar um pouquinho esse Tá. assunto para depois a gente De uma forma refinar. sistêmica. Isso, vamos lá, né? Então, o dinheiro está cada vez mais desvinculado de uma representação física, é verdade? Uhum. Se a gente perguntar hoje onde está o dinheiro, A gente não consegue ver, não né? está mais numa O cédula, Pix né? fez até um Né? movimento virtual. Exatamente. E quanto mais o dinheiro, né, se virtualiza enquanto operação, mais ele nos lembra sobre a sua essência, né? Hum. Então, afinal, qual que é a essência do dinheiro? Olha que coisa linda quando a gente fala assim, dinheiro cédula tá circulando cada vez menos, né? Por que dinheiro? Eu acho que ele está falando para a gente assim, eu sou energia, Uhum. né? Todo sentido. E é por isso que eu te convidei para que hoje, né, a gente viesse cheio de ouros, Sim. né, Nem é a do gente, tom às vezes, o estilo, né, amarelo, de né? usar. E no meu trabalho eu gosto muito de me utilizar de símbolos, né, de elementos metafóricos, de elementos que ativam a questão da energia. Você conhece o trabalho, você Uhum. sabe como que é, né? Muito Então, legal. cada um dos nossos encontros eu introduzo uma cor, faço, hoje a cor é essa, né? Então, eu Uhum. vim com uma pedra de citrino aqui, né? Hum. Porque você sabia que a cor do dinheiro é o ouro e o dourado, Sim, né? Não por acaso, sim. né? Não só porque o amarelo nos conduz sim ao ouro, ao metal, né, precioso que é o ouro, mas nos conduz também à energia do sol, né? Então Hum. a pedra citrino ela nos remete à energia do sol, né? Se dinheiro é energia, não vamos brincar em serviço, né? É. Vamos favorecer esse caminho aí, né? E aí, a partir do momento que a gente fala dinheiro é energia, significa que ele vai circular de uma forma orientada. Até porque, né, assim como o amor, né, o Bert Hellinger fala, vou sempre falar dele aqui, né, Sim. o grande mentor. Ele fala assim: o amor é farto, né? Não nos falta amor. O que nos falta é organizar o amor, né? É. E se o amor é essa energia ampla e farta, por que é que as pessoas estão sempre sofrendo em torno dele? E muitas vezes as pessoas falam, tá me faltando amor, né? Não, não falta amor. Não falta comunicação, não existe isso. As pessoas não se comunicam sim, não falta dinheiro, Uhum. né? O dinheiro é abundante, a riqueza é abundante. O que falta então para esses elementos básicos da vida? Para o amor, para a comunicação, para o dinheiro. O que falta? A A organização. organização. E olha, isso é Foi impressionante. isso que o Bert Hellinger nos ensinou. Esse é um princípio sistêmico. Ele fala assim: antes de você oferecer água para alguém, né, como você me ofereceu água, né, no seu caneco lindo, chega primeiro com o recipiente, né, Uhum. porque aí você já vai estar informando para o outro como é que essa energia tem que ser organizada, né?
Então, a água também, que é abundante, eu preciso de organizá-la, eu preciso de encontrar um recipiente próprio para oferecer para o outro, né? Eu não posso oferecer para você o amor de qualquer forma. Porque não pega, né? Qual a forma de amor que eu quero oferecer para a Delma? É uma forma de amor diferente da que eu quero oferecer para o meu filho, por exemplo, Uhum. né? Como que eu vou oferecer dinheiro, né, para o outro e para mim mesmo? Então, o primeiro elemento a ser considerado é dinheiro, é energia e pede para ser organizado, para que você o conduza de forma organizada. Aí é que entra os preceitos sistêmicos. Porque a partir do momento que eu falo assim, eu preciso de olhar para o dinheiro com o devido respeito, como eu olho para o amor, como eu olho para uma porção de água, né? E como eu olho para tudo aquilo que realmente importa e que gera vida, porque dinheiro tem energia divina, de geração de vida, o negócio fica muito sério, né, Delma? Forte. É muito forte. É uma né? energia forte, a gente não controla. E que você não brinca com ela. É, não brinca. Tanto que dinheiro não tem nada a ver com criança. Uma criança, né, não pode ser empoderada para controlar o dinheiro. Você concorda? Sim. Você pode até dar moedinhas para as crianças para elas começarem a entrar em contato Aprender. com a importância disso, né? Mas, o que a gente quer dizer com isso? Se for para você, de fato, estabelecer uma relação duradoura com o dinheiro e que faça com que o dinheiro chegue na sua vida para ficar, e para ficar de uma forma bacana, e aí tem muitas nuances. Sem sofrimento, né? Sem te escravizar. Sim. Né? Tanto pouco quanto muito, né? Pode escravizar. E a gente pode até falar um pouquinho sobre a identidade financeira, que não tem uma correlação direta com muito ou com pouco. É interessantíssimo isso, né? Mas eu estou querendo ressaltar, do ponto de vista sistêmico, que para que eu possa, de fato, falar assim, bom, eu vou me entender, né? Com essa energia de vida, com essa energia poderosa, né? Que é a energia do dinheiro, eu tenho que corrigir a minha postura, né? Eu tenho que fazer assim, ó, peraí. Parar de brincar. Aqui, né? Existe uma entidade diante de mim que me pede respeito. E para tanto, eu preciso de crescer. Crescer a minha consciência, crescer, né, as minhas atitudes, amadurecer verdadeiramente, assumindo uma postura que seja merecedora dessa relação, né? Se a gente fosse utilizar de todos esses conhecimentos, né, que eu agradeço todos os dias por termos hoje tanto conhecimento disponível, tanta informação, né, Delma? Eu fico pensando assim, puxa vida, meu pai, que já é um idoso de 87 anos, né, lá atrás na vida, tendo chegado, né, à condição de adulto, sem nenhuma herança financeira, né, ele conseguiu construir tanto. Às custas de quê? Né? Às custas de uma postura. E quando eu verifico hoje, né, quando eu vou, né, e procuro estudar um pouco a teoria sobre o dinheiro, eu falo assim, gente, meu pai sabia disso, sem ir na escola. Não ensina na escola isso, entendeu? Né? Então, assim, e hoje, com tantos recursos que a gente tem, o que a gente tem feito com esses recursos? Isso aumenta a nossa responsabilidade, né, para funcionar direito com esse assunto, você concorda? Para tomar a postura correta, né? Então, vamos lá, identidade financeira. É maneira como eu me relaciono com o dinheiro e represento a força dele dentro de mim. Então, se eu falar assim, você me perguntar, Adriano, qual que é a sua identidade financeira? Né? Isso vai nos conduzir a perguntas do tipo, qual que é o seu grau de intimidade com o dinheiro, por exemplo? Né? Se você me falar assim, você tem um sentimento positivo para com o dinheiro? Sim. Eu acho que o dinheiro é meu amigo. Eu acho que a gente está de boa. Né? Eu acho que ele me integra. A participação dele na minha vida, porque quando você me falar assim, qual que é a sua identidade? Eu vou falar assim, eu sou morena, tenho os olhos castanhos, né? Tem essa e aquela característica. A minha etnia é muito significativa. Você vê aqui que é identidade financeira, hein?
Tem um monte de perguntas úteis para serem feitas. E muitas Uhum. delas conduzidas por essa consciência sistêmica, tá? Sim. Vamos lá, para depois a gente falar assim, a sua identidade financeira foi formada por essas respostas que você dá a Sim. essas perguntas. De onde você veio? Qual que é a sua etnia? Você sabia, por exemplo, que o índio em nós, né, Porque gera... temos, né? Hã? Porque Temos. Olha, temos. olha para a minha fachada, né? Você vê a Sim. índia aqui, você vê a Uhum. negra aqui, você vê o branco aqui, você vê uma galera, né? Nós, o Misturada. povo brasileiro, carregamos muitas, né? Sim. Identidades, né? Dentro de nós. O conjunto de tudo isso, a organização de tudo isso, gera a minha identidade, gera a minha cara própria, Sim. né? Então, perguntas, de onde você veio? Qual que é a sua etnia? Existem estudos interessantes que quando o índio está assanhado em mim, eu não vou estabelecer uma relação de riqueza com dinheiro. Você sabia disso? É, porque Né? ele não tem essa O relação, não índio ele tem uma precisa. percepção de comunidade muito forte. Talvez eu Natureza. possa extrair, né, dessa essência da Índia em mim o senso de comunidade que também integra, né, um bom caminho para o dinheiro, né? Sim. Mas o índio não valoriza a acumulação, né? Ele divide com a comunidade o que ele tem aqui hoje. Se faltar amanhã, ele vai dividir a falta. Uhum. O negro em mim procrastina. Você sabia disso? Não. É. Porque os escravos, né, eram procrastinadores para se salvar do abuso, Sim. né, no trabalho, entendeu? Então, de repente, olha, é legal demais isso. Isso é Esse sistêmico, entendimento, né? né? Nossa. Por que é Uma aula sistêmico? Onde hoje. que eu estou indo? Uhum. Qual que é o caminho que eu estou percorrendo para entender quem eu sou? O Rubem Alves, ele fala assim, eu somos. Uhum. Eu sou. Né? A gramática me ensina a falar eu sou. A consciência sistêmica me ensina a falar eu somos. Eu somos uma legião É no seu livro você que fala isso gera em muito. mim, né, essa tal identidade. Eu converso não só comigo, mas converso com a minha avó. Então, Converso com o escravo que está aqui dentro, com a é, índia que está aqui dentro, né? E vou organizando essa galera, essa legião. Posso conversar com o escravo e, de repente, isso me trazer um clique a respeito do meu movimento de procrastinação. Posso dizer assim, olha, olha só a primeira lei do Bert Hellinger, olha o sistêmico aí, né? Olha, eu te reconheço aqui em mim, você é parte minha e eu te honro. Mas como eu sou os teus sonhos, os sonhos dos meus antepassados, né? Eu te peço licença para que eu possa ir além desse padrão repetitivo, né? Então, essas perguntas todas, né, começam a definir quem eu sou financeiramente. Começa a definir a minha identidade, né? Então, muito importante isso. Eu acho que se a gente estiver falando para pessoas com relação ao gerenciamento do dinheiro nas suas próprias vidas, pessoas físicas, também para as empresas, porque as empresas têm alma, né? Tem. As empresas se assemelham muito a uma organização familiar. A empresa tem história. Qual que é a fundação dessa história, dessa empresa? Qual que é a etnia? De onde ela veio? Qual que é a história pregressa dela? Quais Quem foram os dirige é que conflitos? vai ser a pessoa da alma, Não né? é? Quais são os conflitos que circulam ali dentro que está relacionado a esse entendimento do sistema? O que se repete naquela empresa que tem a ver com a história dos seus fundadores? Né? Como que o dinheiro entrou na minha família, como que ele saiu? Houveram injustiças? E como que eu posso agir em cima disso? Porque esse é o mais aplicável de tudo isso que a gente está falando. Sim. Porque entender que nós carregamos, obviamente, uma série de influências de todos aqueles que vieram lá atrás, isso a gente já sabe, não é de hoje. Sim. Né? Saber que existem estratégias de posturas sistêmicas úteis para lidar com isso, como conversar com essa galera aqui dentro, definir o que é honra, né? Porque isso é um princípio básico. Se você quiser inovar, primeiro você tem que honrar. Né? E honrar significa identificar a presença, por exemplo, de emoções reativas dentro de mim e que, às vezes, vai gerar bloqueio. Né? Por exemplo, se a minha família sofreu, lá no passado, alguma ação, né, de abuso externo e que gerou grandes prejuízos financeiros, né? Sim. E se eu disser algo do tipo assim, bom, eu trago dentro de mim essa dor, essa revolta, porque o meu avô foi subtraído, por exemplo, em função de alguma ação,
E se essa energia me move para ganhar dinheiro, tipo assim, né? Eu faço disso uma motivação para recuperar o que foi perdido, né? Eu preciso de verificar se a raiva não anda me conduzindo. Porque o dinheiro que é buscado pela energia da raiva, ele não vai querer ficar. Não fica. Daí é que entra, então, o primeiro princípio. Aprenda, então, primeiro, o que você vai fazer com esse sentimento, que essa dor familiar de ter sido subtraído noutra geração, para que você renove a energia do dinheiro Na nesse sua momento vida, atual. nesses 20 anos de consultoria, eu vi algumas situações de empresários que a empresa tinha muito dinheiro e também, às vezes, pouco dinheiro ou, às vezes, com déficit de dinheiro. E o comportamento de cada um, de uma forma tão diferente. O que tinha muito dinheiro, às vezes, não dava o valor ou não se preocupava tanto com o dinheiro, e a impressão que dava que cada vez mais enchia os caixas. Aquele que não tinha o dinheiro, mas não estava devendo, tinha um olhar de desprezo, a impressão de não precisar do dinheiro. E aquele que estava com déficit, a sensação era de não dar valor ao dinheiro. Cada vez mais querendo gastar sem pensar, gastar antes de ter, não olhava os juros que estava pagando. Isso tudo tem a ver com essa questão de identidade do dinheiro que a gente acabou de falar aí, né? Muito, muito interessante que você está trazendo. Porque a partir disso dessas possibilidades, né, das diferentes possibilidades de lidar com o dinheiro, Sim. a gente começa a entender a complexidade que está por detrás disso, né? Então, eu imagino que quando você se depara com qualquer uma dessas situações, o primeiro passo para a gente olhar para isso, sistemicamente, é fazer um diagnóstico sistêmico, né? E existem muitos aportes para isso daí, aportes de teorias que vai nos ajudar a olhar para isso daí. Necessariamente, você vai ter que olhar para a história da empresa, para a história dos seus fundadores, para a identidade financeira de cada um deles. Porque a questão de cada um deles que eu falo de quem está à frente, de quem está conduzindo a cultura e a energia dessa empresa. Sim. Né? Porque essa questão do pouco ou muito é muito interessante. Você sabe que quem lida com dinheiro de uma forma irresponsável, no sentido de sair gastando... Vamos pensar no consumista. Olha só que interessante. Você sabia que a maneira como o consumista trata o dinheiro está no mesmo eixo de significados do que a maneira como o avarento trata? Você sabia disso? Não. Tanto o consumista quanto o avarento tem uma identidade... É o que não gasta nada, né? Desenvolver uma identidade financeira problemática, vamos dizer assim. Nenhum dos dois coloca o dinheiro no seu devido lugar. Né? Porque o que é o dinheiro? O dinheiro não é essa energia que está a serviço da vida e que eu preciso de conduzi-lo de forma responsável, assim como eu conduzo a água, né? Dinheiro, água, amor. Não são energias de sustento? Sim. Né? E se eu gasto esse dinheiro indefinidamente, eu não estou desprezando, é como se eu deixasse a torneira da minha pia aberta, sem olhar para aquela porção de água que está correndo ali e respeitá-la devidamente, tipo assim, água, você é vida. Eu preciso de conduzir a sua utilização na minha vida de forma organizada. Amor, você é vida. Como que eu trato as pessoas que eu amo? Como que eu trato a energia do amor? Como que eu trato o dinheiro? Então, segundo esse entendimento, quem está gastando mais do que deveria ou está segurando mais do que deveria segurar, não entendeu ainda que o dinheiro está a serviço da vida. De tal forma, falar assim, o pouco ou muito, né, não interessa. O que interessa é como que eu olho para essa energia, de tal forma conferir a ela, de organizá-la, porque eu sou o condutor dessa energia, de tal modo que ela cumpra o objetivo, ela que eu digo a energia, a qual ela se propõe.
né? Quer gerar abundância, quer gerar... Então, se eu seguro, eu não estou soltando essa energia para cumprir a função dela. Se eu desperdiço, eu também não estou utilizando dentro dessa perspectiva. A ideia não é controlar, a ideia é organizar. Deixa eu entrar um pouco aqui agora, ainda voltando na questão da identidade financeira. Sim. E entrando um pouquinho no conceito que a gente já conversou aqui, nos bastidores, que é o conceito do dinheiro forte. Né? O dinheiro forte é uma expressão que eu gosto de utilizar nos meus trabalhos, porque tem a ver exatamente com essa questão que você está me trazendo. Porque quando você olha para as diferentes realidades das empresas e se pergunta, o dinheiro que está circulando ali é um dinheiro forte? Né? E o que é o dinheiro forte? É o dinheiro que é tratado com respeito que ele pede. Portanto, se eu seguro demais, eu não estou confiando nele. Você concorda? Sim. Eu não estou confiando. Eu tô, né? E aí eu começo a atuar. Eu começo a atuar como uma mente arcaica, né? Com padrão, né? Com mindset arcaico. Porque o mindset arcaico é aquele que não confia na prosperidade, né? Os neurocientistas, né, nos explicam que a mente arcaica, chamada mente reptiliana, ela se compromete com 2 movimentos. E olha se isso não tem tudo a ver com dinheiro. Olha só, o que eles falam? Que se eu não me comprometer com o desenvolvimento adulto perante as diferentes realidades da vida, perante os recursos da vida, né, o dinheiro é um grande recurso, eu vou viver apenas para não perder, ou seja, para sobreviver e para ter prazer. Tá? Então, se você olhar para uma pessoa que está funcionando a partir dessa mente reptiliana, né, que opera com recursos muito escassos, né, essa pessoa vai estar trabalhando só para comer. Né? Ela vai estar garantindo a sobrevivência. E com um imenso medo de arriscar, porque pode faltar. Ela acredita muito mais, né, no mal, na hostilidade do mundo, né, porque o mundo é mal por natureza, né, vão me tirar, vão subtrair, vão me lesar, do que na força dela de produzir abundância. Então, essa pessoa, ora vai estar operando pela energia do medo, né? Então, se eu opero na energia do medo, eu tanto não invisto, né? Eu vou segurar os investimentos porque eu não acredito que ele vai gerar mais vida, mais energia, né? A minha bandeira passa a ser a de meramente sobreviver e segurar o que eu tenho. Você entende que tem uma fobia por trás disso daí? Né? O medo do novo, o medo do que vem lá de fora, o medo do outro. É uma postura, a postura aí, né? De escassez, né? E ao lado disso, eu falo assim, bom, além de sobreviver, eu preciso de ter prazer, né? Que aí, normalmente, vem um perdulário, né? Então, eu acho que entender o que acontece na alma dessas empresas vai nos exigir compreender esse movimento. Portanto, existem, né, o conceito, né, e tem a ver com a identidade financeira e o dinheiro forte, o conceito de ser rico ou de ser pobre é absolutamente relativo. Por exemplo, eu posso ter muito dinheiro em caixa, mas ter uma identidade financeira pobre. Você conhece isso? Com certeza. Largamente. Né? Porque a minha identidade financeira define que o movimento que eu tenho que fazer em relação ao dinheiro deverá ser um movimento de prevenção. Né? Porque o mundo é perigoso, porque podem me tirar. Então, essa é a avareza. A insegurança, né? A insegurança básica. Aliás, né, quando a gente se pergunta qual que é o eixo central, a essência central da energia do dinheiro, a essência é confiança. Vou falar um pouquinho mais disso, tá? Mas só para responder essa pergunta, eu acho que por detrás desses movimentos que você vai identificar na empresa, existe essa pesquisa que é necessária. Qual que é a identidade financeira de quem está conduzindo as coisas? Está na escassez, está na abundância? E como eu comecei a falar, tem gente que tem muito dinheiro e é pobre, tem gente que tem pouco dinheiro e é rico. Porque depende muito da forma como a pessoa vai relacionar com o dinheiro.
E às né? vezes é até claro, né? A gente consegue visualizar com clareza. E outros, às vezes, a gente não. Então, a conduta, ela tem que ser necessariamente organizada. Uhum. Eu quero falar um pouquinho sobre o que nos ensina o judaísmo. Posso falar Ótimo, agora? Você pode. espera um Dinheiro pouquinho. forte tem tudo a Dinheiro ver com o forte, judaísmo, né? gente. E na Né? internet está mostrando isso muito aí, né? Hoje. Nossa, isso é fantástico, né? Porque quando a gente fala disso, por exemplo, a gente pega uma referência cultural. Vamos nos lembrar, o que confere a mim uma identidade nos diversos assuntos da vida envolve tudo isso, a minha etnia, de onde eu vim, quais são as crenças que a minha cultura, né, defende, em qual caldo cultural que eu fui cozido, né? Dinheiro é perigoso, né? Dinheiro é do mal, sujo. dinheiro é sujo, né? Nós sabemos que o cristianismo nos trouxe muitos conceitos, né, dessa natureza. É mais fácil Camelo passar no buraco de agulha do que o rico ir para o reino dos céus. Tudo isso define o que a gente chama de identidade financeira. Sim. É uma cultura muito pautada no medo, na escassez, né? E se eu não estou operando na escassez, eu posso estar operando, né, na irresponsabilidade, né? Numa conduta perdulária, tá? Essas são as sombras do dinheiro. O dinheiro tem sombras. Tudo, né? Tudo tem sombra. Onde tem luz, tem sombra. Uhum. Se dinheiro é luz, ó, olha a luz que nós estamos trazendo. Sim. Também tem sombra. Então, muitas vezes, os diagnósticos que eu acho que você vai acabar, né, desenvolvendo as empresas, vai te conduzir às sombras do dinheiro. Sim. Mas deixa eu falar do judaísmo. Vamos falar de luz. Vamos. Né? O judeu é um povo conhecidamente próspero. Sim. E Né? perseguido, né? Já está de novo lá. A guerra, né, aí, né, tá nos chamando muita atenção para a cultura desses povos, Sim. né, que estão guerreando. Então, o que eu colocar aqui, eu quero até ressaltar que não tem nada a ver, né, com a guerra, porque guerra não tem lado certo. Não tem. Né? Não é disso que nós estamos falando, mas nos atiça a curiosidade para a história de cada um desses povos. E o judeu, ele é conhecido como um povo próspero, por Sim. natureza. Rico. Um povo rico. Né? E aí a gente se pergunta, né? Eu acho que é uma boa plataforma, né, de realidade para você falar assim. Se a gente for entender um pouco o judaísmo, né, qual que é a identidade financeira desse povo? Olha aí, né, esses conceitos. E tem um detalhe que é um povo que é minoritário no mundo. Né? A porcentagem deles é muito pequena. As estatísticas, Delma, foi óbvio você ter falado isso, é assustadora. Estava tentando atualizar, né, esses dados. A comunidade judaica no mundo corresponde a apenas 0,2% da população. Nem 1%, é 0,2%. 0,2%. No entanto, esse povo, esse 0,2%, abarca 11% da riqueza no mundo. Tá? 11% dos bilionários, né, no planeta Terra. Mais que bilionários. 11% são judeus. Sendo que esse povo é 14 milhões, mais ou menos, de habitantes no mundo. Nos Estados Unidos, né, onde tem uma forte comunidade judaica, porque é um povo que está espalhado no mundo inteiro, né, isso assusta ainda mais. As estatísticas dos Estados Unidos 2% da população. Então, você pega a população dos americanos, né? Eles correspondem a apenas 2%. No entanto, eles controlam 50% da riqueza riqueza privada americana. Aí a gente se pergunta, o que esse povo tem? Eles têm uma identidade financeira bem resolvida. Prosperidade no sangue. Eles conduzem, né, o dinheiro como sendo um elemento forte. E quando a gente estuda um pouco, o que eles nos ensinam? Primeiro, é um povo, eles se sentem um povo escolhido. Apesar de perseguido, né, historicamente, né, é um povo que tem 4.000 anos de formação histórica. E ao longo desses 4.000 anos, para começar, né, o patriarca deles, que é Abraão, foi um homem rico, você sabia? Sim. Né, ele se deslocou, né, ele foi inspirado por Deus, né, e deslocou com o povo dele e enriqueceu. A terra prometida. E isso já nos autoriza, concorda? Sim. Se o meu patriarca é rico, eu estou autorizado a ser também. Se o meu patriarca não é rico, eu vou ter que negociar isso aqui dentro de mim.
Uhum. Porque existe uma espécie de termostato para o dinheiro. Você sabia disso? Não. Isso também é identidade financeira. Olha. Se eu não entrar em acordo com essa série de elementos associados a esse contexto amplo, né, eu vou cair na sombra, numa das sombras do dinheiro, que é estabelecer um limite de riqueza. É como se eu me autorizasse, né, a partir das minhas lealdades invisíveis com todas essas histórias, né? Se eu acho que o dinheiro não é virtuoso, se as raças estão brigando dentro de mim, e se dentro de mim o português está explorando né, o índio, está explorando o escravo, e isso não está bem conectado, eu não vou suportar o dinheiro. Olha. Sabe que é a coisa que o dinheiro queima, né? Então, se eu estou prosperando na vida, a hora que chega num certo limite, eu dou um jeito de boicotar, de sabotar, para falar, não, daqui eu não posso passar, porque isso vai me tirar o senso de pertencimento. Então, essa coisa do senso de pertencimento é importantíssimo. E dentro do povo judeu, o que gera pertencimento neles é exatamente a perspectiva do sucesso. Então, enriquecer para o povo judeu está tudo certo, está tudo bem. É natural. Porque, para eles. Delmo, vamos combinar. Quando a gente fala dessas leis sistêmicas, um fator preponderante é todos nós precisamos de pertencimento, do senso de pertencimento. Então, a gente troca pertencimento, aliás, a gente troca qualquer coisa por pertencimento. Às vezes a gente troca a própria vida para pertencer. É engraçado isso, né? Se tem um código de pobreza na minha família, se tem um código de doença, né? Eu morro facinho, eu empobreço facinho. A bebida, Não né? é? Esses outros. Então, isso tem que ser entendido. Quando a gente fala assim, identidade financeira compõe todos esses elementos. Por isso que a gente fala da etnia. Se eu sou cristã, o que eu preciso de negociar com os meus valores cristãos, né, para me entender bem com dinheiro? Então, voltando no judaísmo, que se a gente precisar de uma referência de cultura que autoriza, que gera pertencimento à sua comunidade para enriquecer, esse povo tem um patriarca que foi rico. Esse povo caiu e levantou inúmeras vezes na vida. Né? É um povo perseguido. Então, eles sabem cair, sabem levantar. Ficaram até sem terra, né? Não tinha e país. O fato deles terem esse DNA, né, de um povo que cai e levanta, que não fica estendido no chão como vitimismo. Gerou para esse povo cerca de 25% dos prêmios Nobel no mundo, em todas as áreas. Então, se você pegar, né, a totalidade dos prêmios Nobel em todas as áreas, 25% é desse povo. Pensa. 1/4, então, das realizações dentro dos grandes feitos da humanidade está nas mãos de 0,2% da população mundial. O que é isso? Identidade. Sim. Identidade cultural forte. Eles carregam dentro da alma essa autorização. Então, o povo cai, levanta, o povo investe, né? Eles são super disciplinados. Né? Eles são comandados por cerca de, parece que o número exato é esse, se não me engano, 613 mandamentos. Não são só os 10 mandamentos. Então, é um povo que trabalha muito em cima de preceitos básicos. É um povo obediente às leis deles. Que tem significado. E aí, eu estava até estudando um pouco sobre esse assunto, né? E estava vendo material de um judeu que se chama Ben Israel. Acho que é isso. Tá? Depois podemos até colocar a referência. Tá. É um judeu e ele traz um estudo que eu acho muito útil, tá? Para a gente falar disso daqui, do que é o dinheiro forte. Então, se a gente tiver que chegar nessa coisa do dinheiro forte, o dinheiro forte é aquela energia que está na minha vida e é respeitada, né, por mim, a partir de uma postura que a minha empresa, né, aquilo que eu me proponho a fazer, compreendeu dentro de uma perspectiva de abundância. Então, para eu tornar o meu dinheiro forte, eu tenho que rever em primeiro. Aqui, ó, de vez em quando eu conserto a postura, para lembrar isso. Vou consertar a minha. Me lembrar disso, né? Quem é que está aqui, né, olhando para esse dinheiro e com qual postura que eu estou olhando, com qual entendimento sistêmico que eu estou olhando para ele, tudo isso que a gente colocou aqui. E aí,
de tal modo que, enquanto uma pessoa adulta, quando eu uso o termo adulto, por favor, vamos entender. Sim. Significa alguém que foi além dessa mente reptiliana. O adulto é aquele que fala assim, eu não estou no mundo só para sobreviver, eu não estou no mundo só para ter prazer. Né? E eu posso me utilizar de todo esse conhecimento vasto que me é oferecido de graça, igual água, né? Para que eu vá mais longe e me comprometa com esse movimento de evolução, né? Que me conduz a tratar o dinheiro de um outro lugar, de uma outra forma, com uma mente, um mindset abundante, de abundância, Sim. tá? E aí, olha o que nos ensina esse povo, né? Eles falam assim, ó, para o dinheiro ser forte na sua vida, primeiro, né, você escolhe o que. Aí eu vou na Lucilena Galvão. Que palavra que você tem para dizer para o mundo? Que só você pode dizer. Delma, cada empresa que você busca assistir tem uma identidade única, não é verdade? Tem. Tem um DNA próprio. Tem uma palavra que o mundo espera dela. Sim. E isso é único. Independentemente de você estar trabalhando com o mesmo segmento, se você fala assim, estou dando consultoria na área de confecção. Sim. Né? E aí existe uma série de elementos básicos, né? Que geram uma identidade para esse segmento, tá certo. Só que cada uma dessas empresas tem uma palavra única. Tem uma oferta única. E aqueles que dão conta de encontrar vão para frente. Esse é o primeiro ponto. Sim. E para que isso seja acessado, a postura, a consciência tem que estar mais ampliada. Você concorda? Com certeza. Eu tenho que entender que eu vim aqui fazer algo a mais. Com certeza. Então, eu acho que a empresa, assim como um ser, né, uma pessoa física, precisa de, em primeiro lugar, entender isso. Né, assim, qual que é o meu propósito, a que eu vim, né? Qual é a razão social? Qual a razão, né? Que lindo isso, né? E os judeus vão falar disso. Mas, em primeiro lugar, né, se deixar, né, ser tomado por esse espírito. Eu tenho algo para oferecer para o mundo que é diferente de todos os outros bilhões de habitantes do mundo. A minha empresa é única em relação a qualquer, né, as milhares, milhões de empresas, né, independentemente de haverem, obviamente, né, pontos de identificação dentro do mesmo segmento. Então, essa é a primeira coisa. Né? Eu tenho a empresa X. O que minha empresa tem para oferecer de único no mundo? Essa consciência ela é fundamental. Depois, você começa a entender que o dinheiro que vai circular ali dentro tem fins nobres de sustentação da vida. Né? E olha uma coisa interessante. Eu gosto muito de etimologia das palavras. Né? Eu gosto muito, Também. sempre que eu vou pesquisar alguma coisa, eu gosto de saber assim, o que significa essa palavra, né? Qual que é a etimologia. Você sabe que o dinheiro está associado ao monetário, né? E moneta, que é uma palavra latina, é memória. Dinheiro tem memória. Quando a gente vai no hebraico, que é a língua mãe dos judeus, dinheiro, a raiz dinheiro, é a mesma da palavra kesef. Você sabe o que significa? Kesef? Não. Desejo. Então, esse é um primeiro ponto. Dinheiro é desejo. Olha. E aí você tem que ter uma pergunta. O que você quer? O que você deseja? O que você deseja? O dinheiro precisa de ser tratado por você como os seus desejos são. Com a importância que um desejo tem, com a força que ele tem por detrás de um propósito, mas, ao mesmo tempo, submeter esse desejo ao seu controle. Então, o judeu olha para o dinheiro como ele olha para o desejo. Muito legal. O rito de iniciação do menino judeu, que acontece aos 13 anos de idade, né, que é o bar mitzvah, né? Um dos ritos, eu adoro ritos, né? O garoto ganha no envelope um dinheiro, um certo valor. E o princípio desse presente é: aprenda a lidar com esse poder que você tem nas suas mãos. Define um objetivo para esse dinheiro. Você falando assim, só um adendo.
Quando eu vou fazer os diagnósticos das empresas, né? Quando eu sou convidada para conhecer e fazer o trabalho depois do diagnóstico com a consultoria, a primeira coisa que eu pergunto depois que eu entendo como a empresa funciona, para montar um planejamento, o que que você quer? Aonde você quer chegar? E muitos demoram A entender. a dar conta de dizer. Alguns já têm 10 anos de empresa, outros 30 anos de empresa e às vezes não conseguem dizer. Não consegue ter uma visão de perspectiva também, né, Del? Uhum. E isso é fundamental. E eles ressaltam muito isso. Você pega o dinheiro nas suas mãos e pergunta para si mesmo: o que eu quero com esse dinheiro? Uhum. Porque senão o dinheiro toma conta de você. Se você não Domina. estabelecer essa meta, é o dinheiro que vai te conduzir. Até porque quando eu não definir isso, eu facilmente vou cair na esparrela de buscar essas duas defesas básicas, que é ou segurar, porque eu não sei o que eu faço com isso, eu tenho medo, ou soltar fácil. Por isso, dinheiro de herança, muitas vezes. Ou endividar. Ou endividar, o Delma. E eu gostaria de acrescentar uma segunda parte a essa pergunta que você faz para o seu cliente, né? Que é, o que você quer, o que você deseja, né? Quais são suas metas, seu propósito, e o que você está disposto a perder para obter isso. A perder, não a fazer? Não, a perder, porque sempre que eu tomo uma grande decisão na vida e eu faço uma grande escolha, algo tem que morrer. É sim para algumas Algo coisas tem e que não para morrer. outras coisas. Entendeu? Eu posso estar disposta a perder, por exemplo, a minha zona de conforto aos finais de semana, dependendo do meu negócio. O lugar de moradia, às vezes onde você está morando, não Não vai ser é? mais o lugar. Não é? Então, essa pergunta ela tem que vir junto com a outra. O que Entendi. você quer, o que você deseja? Dinheiro é desejo, é um recurso e ele pode satisfazer os seus desejos, desde que você o respeite devidamente. Porque e você vai ter que escolher o que você vai pagar por isso. Tudo tem um preço a ser pago. E mais, né? A condução desse dinheiro para os judeus deverá obedecer alguns preceitos básicos. Primeiro, excelência. Né? Seja excelente naquilo que você faz. Não só identifica, né? Identifique o que é que você veio fazer. Qual que é a sua performance. Qual que é o seu talento, qual que é a palavra que o mundo espera de você. Mas seja excelente naquilo que você vai fazer. Os judeus são excelentes. 25% dos prêmios Nobel. Aí a gente vai conduzindo dinheiro forte, tá? Então, dinheiro forte é aquele que chega através desses preceitos. Se a gente falar assim, já me antecipando, quer dizer que o dinheiro da herança não é forte? Não necessariamente, eu não estou dizendo isso. Sim. Se eu recebi, né, um recurso de herança... Mas ele é um presente. Um presente, e o que importa é eu saber como... Eu vou tratar esse dinheiro baseado nos mesmos preceitos que eu vou tratar o dinheiro que eu conquistei. Se não aprendeu, ele vai perder. continua sendo valor. Não é porque ele veio, né, como um presente do céu que ele vai ser tratado de uma forma diferente. Sim. Então, primeiro, voltando aos preceitos básicos, conquiste o seu dinheiro por via da sua excelência. E eles são ótimos nisso. Cai, levanta, né, desenvolve ciência, desenvolve conhecimento, né, produz recursos diversos. Imagina o que é um povo que ofereceu para a gente 25 prêmios Nobel. Como que esse povo é comprometido com a evolução? Sim. Segundo, cuide da sua reputação. A sua empresa, né, você como pessoa física, tem que ter reputação, né, irrefutável. Sim. E isso envolve falar tantas e fazer, coisas, né? Porque acho que já entra, né, na qualidade do produto que a empresa oferece, no comprometimento que ela tem com o mercado, postura, né, com as pessoas. Não é? E isso acho que envolve todo o seu trabalho, né, de melhoramento dos processos dentro da empresa. Sim. Como é que eu vou ser excelente? Né? Como que eu trato os meus colaboradores, equipe, não os é? fornecedores. E não é, gente, não vem com mentirinha, não é nada da boca para fora, não né? É. Nós estamos falando de postura. postura. Se for da boca para fora, não cola. Não cola, né? O mundo tem sensores para isso, né? Então, nós estamos falando de desenvolvimento de postura mesmo, que serve para o indivíduo e serve para uma organização.
Então, seja excelente, cuide da sua reputação, né? Que é postura ética, compromisso absolutamente ético. Ser né? adulto, né? Adulto, e só adulto dá conta disso, criança dá ser conta adulto. disso. Postura de equilíbrio, criança dá conta. Uhum. Criança pega o seu brinquedo, E corre. né? E fala, e ajunta, eu falo assim, não, agora você me dá o meu. Não. Né? Não. Eu quero o seu brinquedo, mas, né? E tá tudo certo, né? Porque a criança tá no processo, aprendendo. né? Tá funcionando ainda no arcaico, né? No escasso, né? Sim. Na consciência escassa. Terceiro elemento, acho isso fantástico. Segundo esse bem, ele chama bem Israel. Israel. É. Depois a gente escreve. Podemos colocar né? isso aí. Olha que fantástico, Delma. E como que isso tem a ver com isso aqui que a gente está fazendo. Que é o terceiro elemento. Busque mentores. Né? Isso é uma coisa que eu sempre acreditei. Eu também, Delma, Os reis, não é? Nossa! Os reis, as pessoas para comando tem que ter sabe, os assessores. Né, do que já foi feito. Viveu, né? Busca mentores. E esses mentores podem ser dentro das suas relações familiares, ouça seu pai, um tio, alguém que você admira a respeito daquilo que você está propondo a fazer. E tecnicamente, profissionalmente, busque mentorias, busque assessorias, busque consultorias. Eu sou super, né, incentivadora, como lá no meu consultório eu atendo frequentemente empresários, né? E quando as pessoas estão batendo cabeça, eu sempre falo assim, escuta, você já buscou quem sabe mais do que você a respeito disso? Porque antigamente as coisas eram feitas muito intuitivamente, né? E tinha pouco, né? Era mais escasso isso, né? Então, né, meu pai teve sucesso naquilo que ele se propôs a fazer, tudo intuitivamente, mas ele também concorria com quem também estava fazendo intuitivamente. Sim. Né? Quanto mais técnico se torna o mundo, né? Quanto mais se desenvolve formas aprendidas para se fazer as coisas, desenvolvidas, mais nós precisamos dos mentores. Ainda mais hoje, assim, o mundo mudou muito, né? E é muito bacana quando eu falo assim, gente, tem uma outra coisa que sempre se fala, nem não é desse conceito judaico não, mas que tem a ver, postura de aprendiz, né? Quando eu considero a importância de um mentor na minha vida, eu estou me colocando como um aprendiz, né? Sim. E quem está na posição de aprendiz está aberto. E isso é para a vida toda, porque a gente envelhece e ainda está aprendendo. E olha só que coisa interessante. Quando a gente fala que a postura de escassez me leva a querer segurar, porque eu tenho medo de que alguém me leve, a postura de aprendiz é o contrário, eu me abro para receber. Eu quero que me leve, Pode né? chegar. Sim. E isso gera o que eu falei que não desenvolvi, a ideia de que o dinheiro, ele gosta de quem confia. Essa é a postura, né? Porque a energia da segurança é aquela que eu tenho que partir dela, eu tenho que me alimentar direitinho, eu tenho que dormir direitinho, eu tenho que conhecer a realidade, a minha plataforma da qual eu vou partir. Mas eu partir de um certo ponto é confiança. Confiança é ato de entrega. Né? Eu estou aqui numa relação de confiança com você. Sim. Né? E eu me abro para receber o que você me traz, e eu sinto que você tem abertura para eu levar o que eu posso levar. O dinheiro gosta dessa energia de confiança. Né? Então, essa coisa de buscar mentores que os judeus, né, nos ensinam tem tudo a ver com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento das práticas, com o aprimoramento das práticas. Porque aí anda mais rápido, né? A pessoa não precisa quebrar a cabeça. Né? Os recursos são otimizados. Sofrer, né? Quarto elemento, que está associado a esse terceiro. Aceite correções. Tenha humildade, né, para se autocorrigir, para receber a correção vindo de fora. Né? Isso serve para todos nós, por exemplo, dentro das nossas famílias, né? Quantas vezes o pai, independentemente da fase de vida que você está vivendo, né? Eu já tenho 58 anos, né? E às vezes meu pai me dá uma chamada, né? E eu gosto de parar para ouvir ele, né? Minha mãe já é falecida, mas mesmo ela sendo falecida, ela me dá alguns conselhozinhos. De vez em quando eu paro, faço, mãe, o que você me diria sobre isso? Né? E aceita se autocorrigir, porque às vezes a gente faz coisas, né? Você fala assim, nossa, que feio. Às vezes até no automático, né? Não tá fazendo sem porque pensar, nós somos seres imperfeitos, mas perfectíveis, que é um termo que faz referência ao aperfeiçoamento de todo dia. Então, aceite corrigir.
Aceite parar onde você está e mudar a rota. Uhum. Né? Aceite rever Isso é a humildade, rota. né? Sem ser Sem aliás, né? arrogante. Aliás, essa postura de aceitar a correção e de aceitar a ajuda de um mentor tem tudo a ver com a postura não arrogante. Não, arrogante. Porque, ao contrário da arrogância, você sabe que, por falar em etimologia, arrogância é não rogar? Você sabe disso? Não pedir? Né? Que é o prefixo de Não negação. sabia, não. Rogar, né? Então, o contrário da arrogância é rogância. Rogância é eu rogo, eu peço. Eu peço. E para isso eu preciso de uma postura de humildade. E humildade significa pés no chão. Humus, terra, iude, pés. Eu olho para você com os pés no chão. Não só no sentido de respeitar o sagrado que há em você, né? Sim. Eu tiro a sandália dos meus pés para pisar no seu território, isso é bíblico, mas também com o senso de realidade. Os pés no chão. No chão. E o quinto conselho que os judeus nos dão é solidariedade. Então, eles têm uma visão de levar os recursos para o mundo impressionante. Eles são comprometidos com projetos filantrópicos, com projetos de desenvolvimento, né, de recursos no mundo. Dividir, inclusive, conhecimento, né? Sabe? Então, se a gente falar assim, gente, esse povo, eles são diferenciados mesmo, né? Porque os dados de estatística mostram. E o que está por detrás disso? Tá aí, né? Eles nos contando os seus segredos. Né? Então, assim, eu acho que ao dizer desse conjunto de elementos, a minha postura, o meu entendimento sistêmico, né, que eu acho que são recursos fantásticos, né? Essa referência, porque quando eu falo assim, vamos falar do judaísmo, a gente de alguma forma está praticando o que eles nos aconselham, que é buscar bons mentores. Sim. Os judeus são bons mentores? São! E eu preciso de aprender com isso, porque, de repente, a minha formação cultural carece de um monte de elementos que eles têm de graça. Nós, como cristãos, trazendo essa turma aqui dentro, escravos, índios, brigando com o português. Né? O português é um povo desbravador, mas ele está brigando com o índio aqui dentro. Então, quando a gente amplia essa percepção e fala assim, eu vou ter que entender primeiro as forças que me constituem para abarcar, né? E aí vão chamar o português, abrir outros mares e abarcar outras referências que podem melhorar muito, potencializar muito a minha relação com o recurso, com a energia, que é o dinheiro, né? Eu estou cumprindo o plano da evolução. Eu estou aceitando esse convite para sair do meu padrão de consciência arcaica e avançar num plano, né, mais avançado. E né? isso é tão interessante que alguém que abre uma empresa, que toma essa responsabilidade para si, para fazer alguma coisa para o mundo, ela primeiro tem que começar a conhecer a si mesmo, né? Fazer esse preparo para depois fazer com que a empresa faça o objetivo da razão social dela, né? Porque tudo aquilo que é feito através das mãos, né? E o que conduz as minhas mãos é a minha alma, né? E quando eu falo de alma aqui, não é no sentido espiritualista do termo, né? Mas no sentido de mundo interno, né? Sim. Então eu tenho que saber o que está acontecendo aqui, né? Porque tudo é energia de vida, Delma. Sim. Tudo que nós estamos falando é energia de vida. E seguir essas posturas, e né? Organizar. Então. Quando a gente se refere a desenvolvimento de posturas, é de fato a proposta de organizar para que eu possa usar bem a energia, né? Esse campo de energia do qual o dinheiro faz parte. Né? E isso que você disse, né? Dos empresários, das pessoas mesmo, buscar os seus mentores, os seus consultores, né? Eu vejo que quando eu estou nas empresas e dou essas indicações dos empresários e empresárias buscarem, sempre brinco, vai para uma terapia. Vai buscar alguém que possa ajudar você a se entender, para que a empresa também se organize aqui nessa questão emocional. Sim. É impressionante o resultado que a empresa dá quando os empresários e empresárias fazem isso. E vice-versa. Porque no consultório, né, sempre que eu estou, que a demanda que me é trazida está relacionada às questões das organizações, né, eu automaticamente falo, você já buscou ajuda técnica, né, já buscou uma consultoria, já buscou uma mentoria? Exatamente porque eu penso que nós, né, Delma, que estamos trabalhando
dentro desse compromisso, né, de desenvolvimento de consciência, porque é o seu caso Sim, também, né, sim. desenvolver consciência dentro das organizações, né? Nós estamos comprometidos com esse movimento, né? Eu acho Com o que outro, né, Adriana? e com esse, como é que eu vou dizer, esse imperativo, né, de fato servir ao mundo, Ao né? mundo. E de uma forma bacana, porque é como se a gente falasse assim, bom, se então eu entendi que a minha postura adulta deverá me conduzir para fora da porta da minha casa, né? Eu vou para o mundo, eu tenho que levar algo que seja bom, né? Sim. E só para complementar isso que você está falando, gosto muito de uma máxima que diz: cuidar de si mesmo é ser dádiva para o mundo, né? Cuidar de você enquanto indivíduo, né, é oferecer para o mundo o melhor que você pode oferecer. Cuidar da sua empresa enquanto um ambiente que tem alma, né, é torná-la dádiva para o mundo, né? Bonito. Isso é muito forte, né? Adriana, muito obrigada pela conversa. Acredito que essa aula de hoje vai dar um ponto para as pessoas pensarem, porque agora estamos no final do ano e o 2024 vem aí com outras ideias, outros pensamentos para as pessoas pensarem como vai ser o seu propósito, né? A sua postura a partir daqui. E essa coisa do final do ano é interessante, né, Delma, porque traz um rito, né? Sim. E nós somos feitos de ritos, né? E o rito, já que a gente falou tanto de organizar as energias, né? O rito é uma força organizadora. Então, o rito tem essa Olha, função, que legal. né? Em todas as culturas, né? Quando você quer organizar alguma coisa, quando você quer passar de uma fase para outra, mudança de fase, né? Formou na faculdade, né? Tem um rito, né? Da formatura. Que, de alguma forma, te ajuda a marcar essa passagem, né? Casou, já não é mais namorado, agora é casado. Tem um rito, né? Morreu, tem que enterrar, tem que, né? Sim. Então, o fim de ano, para mim, traz essa força do rito, sabe? Todo ano, a mesma coisa, né? Mas por quê? Porque as coisas que importam precisam de ser repetidas dentro de nós. Os mantras, né? As orações, os ritos espirituais que a gente faz, tudo é repetição, né? Porque precisa, aquilo que precisa de ficar tem que ser repetido. Eu escovo os dentes todos os dias, eu vou para a academia todos os dias, eu aciono esses princípios de consciência todos os dias, né? E o rito sacraliza. E quando a gente fala, né? O que é sacralizar? Sacralizar é dar força, é dar significado. Tudo precisa de ser ritualizado e sacralizado, inclusive a sua relação com o dinheiro. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é um tempo bom mesmo para a gente estar reforçando essas reflexões que convida cada uma das pessoas que estão aqui, né, nos assistindo a nos utilizarmos desses ritos de final de ano para falar assim, opa, né, que é que eu posso aproveitar disso, né, para fazer diferente, né, nesse novo trecho de vida, né, que a gente vai renovando os trechos, né, a gente arruma armário, né, de tempos em tempos. Que tá sobrando, né? Não é? Então eu acho muito oportuno, né, assim, que as pessoas possam sim se aproveitar, né, desses conteúdos. E, gente, as ofertas são amplas, né? Assim, tem muita gente boa pensando, né, nos convidando a ampliar a consciência, né? Vamos aproveitar. Né? E foi ótima a conversa, né? Se você quiser passar os seus contatos, as suas mídias. Tá bom. Então eu vou aproveitar para falar, né, do que eu... Os treinamentos. Da notícia que maravilhosos. eu dei aqui. Obrigada, Delma. A Delma, e é muito bom quando a gente pode estar conversando com alguém que experimentou, né? Que aí pode dizer com Tem uma propriedade. frase que me lembra muito, vai para o mundo. Né? E é lá que as coisas acontecem, né? Dentro de casa, vamos só relembrar. Dentro do ambiente de casa, que a gente precisa de voltar para ele frequentemente, né? Quando eu falo, de vez em quando eu vou lá na minha mãe, que já é falecida, eu vou no meu pai, eu vou nas minhas origens, porque lá eu recarrego as baterias. Para ativar em mim o princípio da segurança. Só que a segurança não me leva em lugar nenhum. A segurança me dá bases para que eu pegue nas mãos da confiança e aí eu vá. Porque a segurança me faz operar no conhecido. A confiança me faz operar no desconhecido. E é lá que o progresso acontece. Né? Gente, então, eu tenho um projeto, como eu expliquei aqui, né? Que é um treinamento, né? Chamado DPS, Desenvolvimento de Posturas Sistêmicas.
onde a gente procura, né, desenvolver, entendermos juntos sob a luz, né, da filosofia do pensamento sistêmico, dentro do qual a constelação familiar faz parte, né? Então, dentro desse projeto, a gente propõe uma série de técnicas, né? Eu trabalho com conteúdos, dispositivos, mas também com técnicas vivenciais, né? Sim. É bem misturado, né? Ajuda da arte, porque a gente não Muito anda sem a bom, né? arte, né? E aí a gente, então, propõe ativar a consciência das pessoas, dos participantes, para essa série de aspectos. A gente perpassa, né, vários campos da vida, desde a relação com os nossos pais, a relação com os nossos ancestrais, né? Passando por outros campos, né? Relação com os irmãos, com o trabalho, com a minha postura adulta na vida. O dinheiro forte é um dos módulos, né? Sim. Que compõe o programa, passando pelos vínculos conjugais, vínculo com os filhos e as obras que a gente traz para o mundo, para que a gente possa fazer uma síntese de tudo isso, né? E gerar, de fato, a perspectiva de uma nova Mudança, consciência, né? É um trabalho de consciência. Então, convido vocês a conhecerem, a gente tem esse trabalho no módulo presencial, mas temos também no módulo digital, né? E no módulo digital a gente tem um programa extenso, são 45 horas, e agora a gente está desenvolvendo uma novidade, com uma parceria com o Diogo Chaves, que é um profissional que trabalha com vídeos. A gente está lançando um produto, que é o DPS Compacto, que é todo esse conjunto de conceitos, né, em 3 horas e meia, né, dividido em pílulas, né, em vídeos com pílulas, para que as pessoas possam ter, né, de imediato contato com esse conteúdo e depois, se for o caso, buscar um aprofundamento, né? Convido vocês a conhecerem as minhas redes sociais, né? O Instagram, Adriana Aguilar DPS, eu coloco exatamente essa sigla porque é o que me dá identidade, é o que dá identidade para o meu trabalho, né? E é um prazer, Delma, a gente estar espalhando essas ideias por aí, nas organizações, né? Não só na vida dos PFs, né? Das pessoas físicas, mas também das organizações. E aí eu lembro o Bert Hellinger, eu queria te dizer isso, né? Que o Bert Hellinger sempre falou do respeito profundo que ele tem pelos empresários, né? Porque, de qualquer forma, é a camada da sociedade que põe sua cara no mundo, né? Quando a gente está falando dessa coisa de ir para fora, de ir para o mundo, né? Enfrenta, de entrar no âmbito da confiança, né? São os empresários que encaram, né, essa parada, né? Então, eu queria até dizer disso, do profundo respeito que eu tenho, né, para o seu público-alvo, as pessoas, né, a quem você leva o seu valioso trabalho, seu valioso serviço, né? Porque vocês são fera, né? Vocês, né, empresários, empreendedores, que de fato constrói uma riqueza, e constrói, né? Então é uma classe que merece um respeito, né? E tem todo o meu respeito, né? Muito obrigada, assim como por você que está a serviço também, né? Serviço. De ajudar essas pessoas a organizarem, né, as energias de vida que circulam dentro, né, desses ambientes, dentro dessas organizações, né? Muito obrigada, viu? A gratidão é recíproca, né? Muito bom estar aqui com você e, sobretudo, a serviço, né, de toda essa energia que é sagrada, que é essa energia divina. E agora indo para internet, né, Adriana? Hoje vai para esse movimento. Seguindo o fluxo, né? Acho que aceitar essa nova modalidade é aceitar o fluxo da vida. Mais pessoas, né, serão atingidas. E pela qual, né, a gente se sente muito grato. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou nesse podcast. Siga também o nosso perfil no Instagram, @DelmaTeodora. E fique por dentro de todos os convidados que vamos trazer aqui para você se inspirar no mundo dos negócios.